Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fiscais da Natureza aqui na AltV. A entrevistada de hoje é a Thaís Faguri, ela é gerente executiva da ABAço, Associação Brasileira da Embalagem do Aço. Thaís, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Boa Priscila. tarde. O que é a ABAço? Associação Brasileira de Embalagens de Aço. Ela foi fundada em maio de 2003. É uma associação relativamente nova quando a gente compara a outras associações de materiais. Ela foi fundada com vários princípios, entre eles o princípio de comunicar ao consumidor sobre os benefícios e vantagens das latas de aço que a gente tem hoje no mercado. Ao longo dos anos, a gente foi aprimorando esse escopo da ABAço e começou a trabalhar outras frentes, como as frentes de meio ambiente, que é super importante, enfim, sustentabilidade, a parte de educação e também a parte de marketing e comunicação mais fortemente com o consumidor. Qual que é a vantagem do aço com relação às outras embalagens? Então, a gente tem diversas vantagens, né? Então, poucas pessoas sabem das vantagens do aço, e muita gente, a gente tem muitos mitos em torno dessa embalagem. Primeiro, a embalagem de aço ela é uma embalagem que ela é encontrada nos mais diversos segmentos. Ela é encontrada, então ninguém sabe, todo mundo acha que é lata de alumínio, mas lata de aço. A lata de aço é encontrada nos segmentos de conservas, são os milho, ervilha, seleta de legumes, achocolatados, leite em pó, creme de leite, leite condensado, cafés, biscoitos, enfim, é encontrada em uma infinidade de segmentos. E as principais vantagens, a principal delas, é justamente a conservação e a preservação que essa embalagem proporciona. Então, o que muita gente atrela à embalagem de aço é que todo mundo lembra que a conserva, então todo mundo acha que a conserva tem conservante. E muito pelo contrário, uma das grandes vantagens da embalagem de aço é preservar por longos períodos os produtos sem adição de conservantes químicos. Então, por exemplo, uma lata de ervilha, de milho. O que a gente tem lá dentro da lata de ervilha e de milho nada mais é do que a ervilha, o milho, água e sal. Então a gente não tem nenhum conservante. Então muita gente acha, a gente tem conservante químico ali dentro, eu não vou consumir. Então muita gente até fala, vamos escorrer o líquido, né? Porque aquele líquido tem muito conservante. Muito pelo contrário, aquele líquido ele é rico em nutrientes, porque aquele alimento ele foi cozido dentro da própria embalagem. Então ele não perdeu nenhum nutriente. É uma das vantagens também, que ele deixa o sabor, enfim, e o valor nutricional mais próximo do produto in natura. A gente tem até alguns Uma embalagem de papel, por exemplo, ela seria com conservantes? Então, em alguns casos, sim. Isso porque a gente tem, a gente brinca até no meio que, por exemplo, as embalagens respiram. Não que elas tenham vida, mas elas respiram porque elas têm uma troca de oxigênio do meio interno, do produto ali envasado, com o meio externo. No caso da lata de aço, não existe essa troca de oxigênio do meio interno com o meio externo. E o oxigênio justamente degrada mais facilmente os alimentos e proporciona que os micro-organismos cresçam ali dentro daquele alimento e deteriorem o alimento com mais facilidade. No caso de uma embalagem, por exemplo, que não tem essa barreira, como você tem embalagem de papel, a gente tem um prazo de vida de prateleira ou muito menor, ou a gente tem que adicionar algum conservador para que esse prazo seja estendido. Uma das grandes vantagens também da lata de aço em relação aos outros materiais é a questão da reciclagem, de ser 100% reciclável, que é voltar para o mesmo processo infinitas vezes. Então, muita gente acredita, mas a embalagem de aço ela não é reciclável, enfim, ou ela é difícil de ser reciclada. Muito pelo contrário, ela é muito fácil de ser reciclada, ela é muito fácil de ser descartada. E aí a gente tem várias vantagens em relação, por exemplo, uma grande vantagem também é a barreira total contra a luz. Então, muita gente fala, é legal eu ver o meu produto, que meu produto, minha embalagem é transparente, eu consigo ver o que tem ali dentro. Muito pelo contrário. Você tem uma embalagem transparente para alimento, ela pode ser bacana, porque você vê aquele produto, mas ela também pode ser ruim. Eu vou dar um exemplo do mercado de óleo. O que a gente tem hoje são embalagens transparentes, na maioria do mercado, óleos e azeites, e o que degrada principalmente o óleo é a oxidação. Então, a incidência de luz no produto, então a oxidação daquele produto degrada o óleo. Então, se a gente tem uma embalagem que seja opaca,
que não deixe passar a luz, melhor para o óleo, porque ele vai demorar mais tempo, vai se preservar por muito mais tempo. Então, quando a gente tem uma embalagem transparente, a gente precisa de um aditivo químico para que ele seja preservado por mais tempo. Então, também é uma outra vantagem essa não incidência de luz na embalagem que acelera as reações. O que é o princípio upcycling? O princípio do upcycling, ele geralmente contempla você retornar para o mesmo processo de fabricação e infinitas vezes. Então, a lata de aço ela atende esse princípio porque ela retorna para o mesmo processo infinitas vezes. Então, ela não é usada para a fabricação de outras coisas menos nobres. Então, a gente tem o upcycling e o downcycling, que seria para aplicação menos nobre, ou seja, outras aplicações. No caso do... Dá um exemplo de outras aplicações, por exemplo, a gente tem uma embalagem que ela vai ser usada para confeccionar, de repente, uma telha diferenciada, uma população específica. Então, essa embalagem está indo para uma outra destinação e que ela não vai ter uma reutilização após aquele uso, a não ser, de repente, uma revalorização energética, que seria a queima desse material para geração de energia. Então, a gente perde esse recurso. Então, o upcycling ele contempla bem você retornar para o mesmo processo para que você tenha aí não só uma economia de energia, de água, mas uma economia do próprio recurso natural daquela embalagem. Então, no upcycling da lata de aço, a gente tem muito isso. Ele retorna para a fabricação do aço infinitas vezes, não só para a fabricação da lata de aço, mas a fabricação do aço para qualquer segmento que leve o aço. Então, a lata de aço ela entra na fabricação de aço para construção civil, de aço para o segmento automotivo, de aço para produtos de linha branca, como geladeira, máquina de lavar, micro-ondas. Então, ela entra no processo para qualquer segmento. Então, claro, só para dar uma ideia para vocês, a cada 1 tonelada de lata de aço que a gente tem reciclada, a gente economiza 1,5 toneladas de minério de ferro. Então, é 1,5 toneladas de minério de ferro que deixa de ser extraído. Então, por isso que é muito importante o princípio. A lata de aço ela pode ser reciclada infinitas vezes. Mas quanto que é reciclado disso no Brasil? No Brasil, hoje, a gente tem 47% de reciclagem. A gente fabrica aproximadamente 600 mil toneladas de aço para embalagem e são reciclados 47%. Aí o grande gargalo onde está? Justamente no descarte adequado dessas embalagens. O que não é só para embalagens de aço, isso é com todas as embalagens. Válido para todas as embalagens de todos os segmentos, exatamente. Então, a grande dificuldade que todos os setores têm hoje é que o consumidor descarte adequadamente aquelas embalagens. Então, quando a gente vê, por exemplo, até reportagens sobre o Rio Tietê, vou dar um exemplo bem factível para a gente hoje, que está cheio de embalagens, enfim. Aquilo ali não foi parar sozinho ali, né? Então, a gente sabe que é um processo de educação da população e que a população tem que destinar aquela embalagem corretamente. E a gente tem que criar meios também para que a população leve aquelas embalagens pós-consumo para os locais adequados. Então, a gente recicla 47% hoje no Brasil, não é um índice baixo, mas a gente sabe que a gente pode reciclar muito mais, a gente pode reciclar 100%. Por exemplo, países como a Alemanha e Bélgica reciclam mais de 90% das embalagens de aço pós-consumo. Então, faltam, na verdade, políticas que atrelem o consumidor aos postos de entrega desses materiais. A gente já tem hoje um instrumento muito importante que foi aprovado no final do ano passado e regulamentado, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Outro instrumento bastante interessante é a Política Estadual de São Paulo, e que nos proporciona hoje mecanismos para que tenham o contato desses elos da cadeia do consumidor, com o varejo, com a indústria fabricante de embalagem, exatamente para que feche o ciclo e isso retorne para a indústria. De que forma a população consciente pode entrar no supermercado e exercer seu papel de cidadã consciente, cidadã ecologicamente correta? Exatamente. Então, quando a gente chega no supermercado, muita gente fala da sacola do supermercado, todo mundo acha que os problemas vão ser resolvidos quando a sacola for substituída. Exatamente. Pelo contrário. Porque hoje, óbvio, falta a educação da população. O que a gente vê no mercado hoje?
A pessoa entra no mercado, ela compra, sei lá, 2 latas, 3 latas, mais 2 garrafas de alguma coisa e pega 10 sacolas, né? Então, e ela usa aquela sacola no lixinho de casa e coloca 2 papeizinhos no lixinho, uma casca de alguma coisa e também já descarta aquela sacola. Então, é um uso indiscriminado. Então, o que o consumidor pode fazer quando ele entrar no supermercado é atentar para o tipo de embalagem que ele vai consumir, de que produto ele vai consumir, e se aquela embalagem ela tem uma destinação pós-consumo. Na hora da compra, você preferir um produto que seja de lata de aço é uma atitude ambientalmente correta. Com certeza, porque você sabe que aquele produto ele tem um descarte adequado, ele tem um pós-consumo adequado, ele vai retornar para a indústria de processamento de aço e aquilo ali não vai ter nenhum impacto negativo no meio ambiente. O descarte do aço na natureza, quão prejudicial é? Então, outra coisa, até que todo mundo acha que quando você descarta a embalagem de aço... Não incentivando, claro. Não, claro, não. A gente não pode incentivar. Na verdade, o que a gente orienta, obviamente, é que o descarte tem que ser feito de maneira adequada, mas se aquela lata acidentalmente for parar em algum lugar que não seja para finalidade de reciclagem, se for parar em um aterro, isso não representa contaminação nenhuma, porque a embalagem de aço ela se degrada muito rapidamente. Então, a degradação em média da embalagem de aço é em 5 anos, dura de 3 a 10 anos, e essa embalagem ela volta para o estado original de óxido de ferro. Então, ela não representa um contaminante. E o que muita gente acha também é que várias embalagens elas são contaminantes, enfim, que elas contaminam. Muitas embalagens contaminam o solo, contaminam claro, o solo, matam a vida que existe no solo ali. Exatamente. Na verdade, a maioria é inerte, inclusive. Ela não representa nada para o ambiente. E é por isso que a gente tem... Só é esteticamente feio. Então. Exatamente. No caso da lata de aço, a gente não... Obviamente que a gente nunca vai estimular que esse descarte seja feito dessa mesmo forma. Porque a extração vai continuar sendo feita se a gente incentivar isso. Exatamente. Né? Então, a ideia de você retornar essa embalagem para reciclagem é justamente isso, para a gente preservar ao máximo os recursos que a gente tem hoje. E que a gente vai precisar deles por muito tempo. Com certeza, com certeza. Se eu sou uma consumidora e eu estou no supermercado, na prateleira ali, como que eu sei se eu estou escolhendo a lata de aço? Com rótulo, com embalagem, como que eu vou diferenciar da lata de alumínio, as outras embalagens? Geralmente todas as embalagens atrás, ou no rótulo, ou no verso da embalagem, quando ela está no próprio corpo, ela tem lá o nomezinho do material, enfim, um símbolozinho de descarte. No caso do aço, a gente tem um imãzinho assim do lado, escrito aço. No caso do alumínio, a gente tem um símbolozinho AL. Então, qualquer material de embalagem você consegue avaliar que material é daquela embalagem pela simbologia que a gente tem no próprio rótulo ou na própria embalagem. Infelizmente, o que a gente não tem hoje no Brasil é mostrando qual a porcentagem que aquela embalagem é reciclada. Isso aí é muito legal colocar. Isso é muito legal. A gente tem até uma iniciativa aí da indústria, que é o caso, até vou citar, porque a gente está falando aí positivamente dessa indústria, a Natura, que já tem uma inscrição diferenciada no rótulo de quanto pós-consumo tem aquela embalagem, do que aquela embalagem foi revalorizada. Isso é muito bacana para o consumidor. A gente tem duas lutas. A primeira é colocar isso daí, essas informações, e a segunda é fazer a população ler. Exatamente. Então, o que a gente ganhou muito já é que algumas pessoas já têm hoje isso muito arraigadas, que elas já olham, leem o rótulo para saber o que o alimento, o que aquele produto tem, o que ele não tem. Então, isso vai se tornar também, acho que, corriqueiro em relação a qual é o tipo de material que aquela embalagem é fabricada. Então, é por isso que é importante essa simbologia estar na embalagem, justamente pelo descarte seletivo da embalagem. Então, todo mundo fala, mas é uma besteira colocar aquele símbolo ali na embalagem. Não, não é uma besteira, porque a gente tem a relação do consumidor também com a embalagem. Ele tem a simbologia, ele sabe que material é aquele, do que aquilo é feito, inclusive no descarte seletivo para a própria cooperativa separar o que é aço, o que é alumínio. Ele tem a simbologia ali para identificar que tipo de plástico se é PET, se é PP, se é PE, enfim. Ele consegue identificar justamente por aquela simbologia. Então, o consumidor hoje ele consegue identificar que material se é aço pela simbologia, no caso do aço é um imãzinho, escrito aço do lado.
É verdade que o aço é o material mais reciclado do mundo? Exatamente, justamente por essa facilidade, esse retorno no pós-consumo, no processo. Então, é o material mais reciclado do mundo. Só no Brasil, anualmente, são demandadas de 6 a 7 milhões de toneladas de sucata de aço pós-consumo, para que elas entrem de novo na siderurgia. Então, é um volume bastante alto. Então, no mundo hoje, a gente tem em torno mais ou menos de 400 milhões de toneladas por ano de aço reciclado em todo o mundo. Então, é o material mais reciclado do mundo, justamente por essa característica, por retornar e ser novo aço, a facilidade de retornar, então, e aplicação em novos mercados. Então, isso é muito bacana também para... A gente tem algumas fotinhos, né, para passar. Sim, você trouxe da Beaço. De alguns projetos. Então, por exemplo, essa daí é um projeto que a gente tem de pontos de descarte pós-consumo, de postos de entrega voluntária para o consumidor no supermercado Carrefour. A gente sabe que já tem vários supermercados com postos similares e a ideia é criar pontos tanto para adultos quanto para crianças, para estimular o descarte desde a infância. A gente tem em São Paulo, em Minas, no DF e no Rio. Então, obviamente, isso daí a gente tem que trabalhar o estímulo ao descarte pós-consumo. Não basta você colocar esse ponto de descarte voluntário numa loja. Você tem que fazer a conscientização do consumidor daquela loja. Essas estações da Beaço, elas não são só para aço, são para qualquer tipo de material. Então, isso daí é um trabalho que a gente faz de descarte seletivo adequado, descarte, educação para o consumo consciente também. Essa daí é uma ação que a gente faz no varejo. Esse daí é um parceiro nosso, que é o Magazine Luiza. Na verdade, é uma ação de conscientização nas lojas, em loco, aí principalmente para crianças, para o público infantil, do descarte adequado pós-consumo, e aí falando um pouco dos mitos e verdades sobre as embalagens de aço. Então, é uma ação bastante forte no varejo, para a gente desmistificar alguns pontos, inclusive, principalmente, o pós-consumo da lata de aço. Essa daí é uma parceria também em instalação de postos de entrega voluntária. Aí, esse projeto especificamente deu o nome de Ecoponto, que é uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, no estímulo, inclusive, da população universitária, em conscientizar também para o descarte seletivo. Esse projeto é bastante bacana, ele trabalha com comunidades do entorno para retirada dos materiais, e a ideia é que a gente replique. A gente tem algumas ideias em replicar, a gente já tem alguns parceiros para replicar para outras instituições também de ensino. Esse é um projeto de educação ambiental que a Beaço implementou em 2007, tem o nome de Aprendendo com Lataço. A gente tem até um site do programa, se quem estiver interessado em consultar. Tem no site da Beaço também a menção ao site do programa. É um programa de educação para o consumo consciente. É um programa que a gente trabalha com crianças em idade de formação, de 6 a 12 anos, e que a gente trabalha a educação para o consumo consciente. Então, a gente tem 3 atividades, o programa é gratuito para as escolas, e a gente fala basicamente principalmente de reciclagem, coleta seletiva. A gente foca também na reciclagem da lata de aço, no pós-consumo, na cadeia inteira, do berço ao berço da lata de aço. Então, fazendo uma análise de ciclo de vida bem simples aí na cabecinha das crianças. E a gente justamente fala dos setores da economia, das cadeias produtivas, e como essa relação de consumo, como que essa compra de um simples produto com uma embalagem, como que ela pode afetar as gerações futuras. Também aí é o trabalho do Aprendendo com Lataço. Essa daí é a parte de educação do professor, para mostrar a existência do projeto, para eles conhecerem um pouco mais do material, que ferramentas eles podem utilizar, para falar um pouquinho mais de sustentabilidade, de consumo consciente, que às vezes o professor, o educador, ele é cobrado disso e poucas informações ele recebe. Esse daí já é um projeto consolidado de reciclagem pós-consumo. No Nordeste, a gente tem um projeto que se chama Reciclaço, da indústria fabricante de lata de aço para bebida. No Nordeste, 50% das latas de bebida são de aço. Então, por quê? Até chegam algumas coisas até meio absurdas na Beaço, só porque o mercado é pior, então é por isso que a gente tem... Não, o mercado, por exemplo, da Europa é um mercado que é 50% aço, 50% alumínio.
Não, justamente por uma limitação de processo. A gente tem uma única planta que fabrica lata de aço para bebida hoje no Brasil, que é a Metalic, que está perto de Fortaleza, em Maracanaú. E essa embalagem fez um projeto de descarte, estimular o descarte junto às cooperativas e catadores. Então, ela incentivou o valor da sucata no mercado do Nordeste. E esse projeto começou com um índice pós-consumo de 27%, e hoje a gente tem um índice pós-consumo de reciclagem de lata de bebida na região Nordeste de aço de mais de 80%. Esse daí é uma peça de teatro itinerante que a Beaço também criou para falar sobre meio ambiente, coleta seletiva, descarte. É um programa bacana que a gente tem o apoio do Magazine Luiza. Foi criado no final do ano passado. A gente atendeu mais de 40 mil crianças com essa peça. Também é uma peça itinerante, gratuita, às escolas, enfim. A gente começou muito fortemente com a peça nos céus da capital aqui. Deu uma repercussão bastante grande, porque é um tema bastante atual e que geralmente a escola não consegue trabalhar ou trabalha, mas serve como complemento e atinge todas as idades, todas as faixas etárias. Só para complementar, o programa, o inicial lá Aprendendo com Lataço, já atendeu mais de 60 mil crianças na Grande São Paulo desde quando foi iniciado em 2007. Muito legal. Bom, vamos lá para as nossas considerações finais. Eu já tenho que encerrar. Projetos futuros da Beaço. Então, a gente tem um projeto hoje bastante focado no estímulo ao descarte seletivo de embalagens de aço. Então, ainda esse ano, a gente vai implementar um centro de recebimento de lata de aço que vai funcionar para qualquer elo da cadeia. Então, a rede de varejo vai poder devolver a embalagem de aço pós-consumo, o consumidor, o catador, a cooperativa, e isso com um retorno financeiro. Então, vai ser focado, lastreado também em uma associação. Esse programa não vai ter finalidade lucrativa, então isso é bem importante falar. Então, tudo vai ser beneficiado pelo próprio custo pelo próprio valor da sucata de aço pós-consumo. Então, vai funcionar, a siderurgia vai comprar a sucata, um compromisso de compra dessa embalagem pós-consumo, e esses centros vão gerar valores para que essas pessoas retornem. Enfim, todas essas dicas vão ser dadas para o consumidor a partir desse centro de reciclagem. Uhum. Muito bem. Thaís, o site da Beaço e o que a gente encontra no site? O site da Beaço é o www.abeaco.org.br. Todas as informações de reciclagem, projetos de educação ambiental, vocês encontram no site. A gente também tem um canal direto lá no site, que é um Fale Conosco, que é bastante interessante. O projeto de educação ambiental, a gente também tem um outro site, que é o www.lataco.com.br. Então, você também consegue acessar pelo site da Beaço. No site da Beaço você consegue encontrar informações sobre descarte pós-consumo de embalagem, sobre saúde em embalagens de aço, sobre comunicação em embalagens de aço, enfim, todas essas questões que a gente abordou aqui hoje, qualquer pessoa consegue encontrar no site. Um beijo para todos vocês. Todas as informações da Beaço no site da Beaço, abeaco.org.br. Desse programa, quem pegou pela metade, nos fiscaisdanatureza.com.br. A gente está no Twitter, Facebook, em tudo quanto é canto, tá bom? É só procurar a gente. Beijão, fiquem com Deus e até a próxima.
Tchau.